Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, para que a gente possa caminhar com o Senhor. E este convite é diário, junto com o Catecismo da Igreja Católica, junto com as práticas espirituais, e nós precisamos ter esse entendimento para que a gente saiba discernir o verdadeiro caminhar com Cristo. E diante do sacerdócio, o único mediador, hoje nós vamos estar vendo isso, Cristo Jesus, nosso único mediador, e sacerdócio ministerial. Então, quando nós somos batizados, nós formamos um reino de sacerdotes junto com a Igreja de Cristo, onde que tem cada um no seu ministério, né? Cada um, nós leigos, nós temos os bispos, nós temos os padres, cada um na sua ordem, cada um no seu mover. E isso, todos nós se unimos a Cristo nesse batismo. Então, irmãos, como é maravilhoso você fazer o estudo e entendimento. Nós vamos ler o parágrafo 1544. Todas as prefigurações do Catecismo da Igreja Católica, tá, irmãos? E nós vamos, para a gente complementar, a gente vai pegar o 1546 e o 1547 e o 1548, que vai nos dar um direcionamento amplo de tudo que nós vamos ver hoje. Mas o parágrafo que nós estamos focados é o 1544 do Catecismo da Igreja Católica, que está falando sobre o sacerdócio de Cristo. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, em Gênesis 14:18, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. Então, assim, é uma prefiguração. Então, Cristo ele traz a plenitude desse sacerdócio, como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. O único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10 e capítulo 6, versículo 20. Santo, inocente, imaculado. Hebreus capítulo 7, versículo 16. Que com uma única oferenda levou à perfeição, para sempre os que ele santifica. Que vai estar lá em Hebreus, que depois nós vamos ler no final. Hebreus capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 16. Nós vamos ler no final esse trecho da palavra, né? O sacrifício do Redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torne-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. Aí vai dizer assim, o mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são os seus ministros. Então, os nossos padres, os bispos, nós leigos, nós somos os ministros de Cristo. Mas cada um, que nós vamos ver agora, nessa ordem, hein? No 1546. Cristo, sumo sacerdote, é o único mediador e fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. Comunidade dos fiéis e como tal sacerdotal. Os fiéis exercem um sacerdócio batismal por meio da sua participação, cada qual segundo a sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, e pelos sacramentos do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para ser um sacerdócio santo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis. Então os presbíteros são nossos padres, né? Embora ambos participem, cada qual do seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Então aqui, irmãos, que benção a gente compreender. Então todos nós somos um reino de sacerdotes quando nós nos unimos à igreja no batismo. Mas cada um na sua ordem hierárquico.
o sacerdócio ministerial dos bispos e dos presbíteros e do sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual do seu modo, o único sacerdócio de Cristo. Então todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Irmãos, que bênção é esse ensinamento, para que nós possamos entender que é o único mediador e nós estamos unidos a esse sacerdócio. Então aqui, vamos pegar nossa palavra em Hebreus, capítulo 10, do versículo 11. Enquanto todo sacerdócio se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes o mesmo sacrifício, que todavia não conseguem apagar os pecados, então eles ministravam para apagar os pecados daqueles que ofertavam. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício, e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo aos seus pés. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que receberam a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações, e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: todos os seus pecados e das suas iniquidades já não mais o lembrarei. Ora, onde houver plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, é esta a graça. Então, quando nós nos unimos a Cristo, diante desse sacerdócio ministerial, diante ali dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, deste mover junto com Cristo, é a unidade com Ele, é uma unidade plena, e nós nos unimos para a graça, para a vida eterna. Então, irmãos, caminhando na Igreja de Cristo, é fazer parte desse reino de sacerdotes, que nós possamos fazer parte da unidade com Cristo. Quando eu me uno a Jesus, no seu querer, no seu entendimento, no seu caminhar, junto, unido na igreja. Querido irmão, ser unido com a Igreja de Cristo é você fazer parte dessa igreja, diante dos sacramentos, diante do teu coração se abrir para a graça e viver Cristo aqui dentro deste coração. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu faço parte desse reino de sacerdotes, porque eu quero me unir contigo. E a cada dia que o meu coração seja purificado de todos os pecados, para que eu consiga viver na tua graça. E diante deste mover, que eu possa entender que, ao me confessar diante desse sacramento, eu estou sendo lavado, purificado e me unindo ao seu coração. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a Deus, fechando este momento único da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Um grande abraço, irmãos.